Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Bem-vindos, amados do Pai, a mais uma palavra viva. Nós vamos partilhar a palavra de hoje, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 ao 35. E aqui há duas situações. A primeira situação são os parentes de Jesus e os fariseus, os mestres da lei, que não concordavam com Jesus, com tudo aquilo que Jesus falava, mas é preciso saber que, além de falar Jesus, ele fazia milagres, ele fazia prodígios. E por que salta aos nossos olhos aqui, eles dizendo que Jesus, saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si, versículo 21. É interessante a gente se ater a esse versículo, porque só mostra o quanto eles não gostavam e, por não gostar, eles criaram situações para discordar do nosso Senhor Jesus Cristo e se uniram a outras pessoas para que desse mais força à opinião contrária deles. E mais abaixo, Jesus fala, que todos os pecados serão perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Você já se questionou, meu irmão, que pecado é esse contra o Espírito Santo? Se nós analisarmos aqui no Evangelho, o pecado é quando você não aceita a ação de Deus na sua vida e que você nega com suas próprias ideias e teorias. Jesus, ele não só falou, mas ele vivenciou, ele mostrou através de sinais e milagres que ele é Deus Salvador. Mas eles, por não aceitarem, se uniram entre si e começaram a falar mal. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vai agir em nosso meio, em nosso coração, mas ele não nos obriga a aceitar a verdade que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E se você ainda tem dúvida no seu coração, no finalzinho do Evangelho, versículo 35 diz assim: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em tantas outras passagens, Jesus ele ensina que nós devemos guardar os seus mandamentos. Ou seja, se você quiser conhecer a verdade de Deus e não quer ser enganado por outras pessoas, ou até quando você tem dúvidas do Evangelho, você tem que buscar o Senhor através da palavra, através da vivência fraternal, da tradição da Igreja Católica, que nos ensina que é o depositário da fé, o verdadeiro intérprete da fé, da palavra de Deus, a palavra do nosso Jesus Cristo. E você deve ser dócil à ação do Espírito Santo. Muitas vezes haverá dúvidas em seu coração, mas você não deve se fechar em suas ideias. Busque a Deus, busque a ação do Espírito Santo, busque Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, porque Deus ele não vai te deixar sem resposta, ele nunca deixa. Somos nós que muitas vezes fechamos o nosso coração para aquilo que queremos e desejamos, por não aceitar a vontade de Deus. Então que essa semana possamos nós pedir: vem Espírito Santo, vem tornar o meu coração dócil a Ti, ao Teu agir, vem tirar toda dureza do meu coração. Não nos enganamos, irmãos, não venhamos a nos enganar, achar que somos deuses. Esse foi o pecado de Adão e Eva, querer se tornar deuses, conhecedores do bem e do mal. Deus nos revela, Ele não nos engana, mas nós devemos saber que só existe um Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não nós mesmos. Não queremos nos arvorar, não tomemos essa atitude de querer ser Deus, de decidir que aquilo que pensamos é aquilo que de fato é a verdade. Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou você está fazendo a vontade tua, a tua própria mãe? Possamos ter uma semana de meditação, de olhar para nós mesmos, de deixar de olhar para o outro e começar a olhar interiormente para cada um, para nós, para você. Devemos amar o próximo porque ele é bom para nós.